Eu tentei dizer os artigos também para acompanharem. Pronto. Em caso de dúvidas, queiram inscrever-se, se quiserem se inscrever em intervenções, podem chegar aqui à mesa. Quero também referir que chegou-nos do Conselho Fiscal algumas alterações que foram aceitas também pela mesa. No artigo 5, no ponto 1, onde diz cujas funções poderá mandatar ou delegar em sujeito terceiro, ou seja, isto fala-nos sobre a possibilidade do Presidente da Mesa da Assembleia Magna, que é o Presidente do Conselho Eleitoral inerente, este pode indigitar uma pessoa. Diz sujeito terceiro, gostávamos de clarificar que, obviamente, é um sócio efetivo da Associação Académica de Coimbra. No ponto 6, vamos acrescentar o ponto 3, que será sobre a impugnação. Qualquer pedido de impugnação é feito por escrito à Comissão Eleitoral até 48 horas, após o termo de apuramento dos resultados eleitorais. Isto é um ponto que está consagrado nos nossos estatutos. Finalmente, uma pequena alteração que tem de ter em conta é no artigo 24. Foi uma pequena gralha em que diz que o número de suplentes apresentados pela candidatura ao fiscal tem de ser não inferior a 4, em vez de 2. Não inferior. Portanto, todas as listas candidatas ao Conselho Fiscal têm de apresentar 7 elementos efetivos e 4 elementos suplentes. E são estas alterações pedidas pelo fiscal que a mesa aceitou. Não havendo nenhum pedido de intervenção. Eu apenas vou dar 5 minutos. Relativamente ao pedido de analisar, nós publicámos o regulamento. Foi publicado com antecedência. Dou 5 minutos, depois votarei na generalidade e só depois abrirei as intervenções para votarmos a propostas. Repito, as intervenções terão de ser com inscrições na mesa. Vamos passar à primeira intervenção, Flávio Tribuna, da Faculdade de Direito. Olá, boa noite. Em primeiro lugar, queria dizer que, muito embora o documento seja extenso, na minha opinião, isto deve ser lido, porque isso não pode ser justificação para se ler ou não ler, principalmente quando estamos a lidar com algo que pode ter importante relevância na vida futura da Academia, nomeadamente no processo eleitoral. Depois, dizer que, louvando com grande destaque o esforço pela elaboração de um regulamento eleitoral, como se nota que houve, como é possível de ver que existiu de facto esse esforço na elaboração desta proposta, deste regulamento eleitoral. No entanto, não posso deixar de salientar algumas falhas, e a primeira é, desde logo, a excessiva complexidade. Os regulamentos não se querem simples ou básicos, mas querem-se acessíveis a qualquer leitor. E isto não é acessível a qualquer leitor, na minha opinião. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de falar. Agora, mais especificamente, relativo às imunidades, não que seja contra o artigo das imunidades, salvo erro, é só para que me acompanhem. É o artigo 15. Faz sentido que existam imunidades. Penso só nos casos em que poderia ser movido um procedimento sancionatório contra um candidato à Associação Académica de Coimbra e, no fim de tudo, se provar não culpado e o único resultado desse procedimento sancionatório foi
prejudicar o determinado sócio no processo eleitoral. Faz sentido que existam estas imunidades. Agora, o que eu pergunto se faz sentido é que seja a Comissão Eleitoral a decidir sobre elas. Depois, existem vários, para além deste erro, existem vários erros a nível de, como é que é dizer, sistematização do que deve-se entender, o que deve-se entender por um regulamento versus o que é que são os estatutos da Associação Académica de Coimbra, o que é que se deve prever neles e o que é que sobra para os regulamentos. Na minha opinião, existe matéria que está neste regulamento eleitoral que não pode constar e deve constar antes. Este é um caso básico das imunidades. Isto não pode constar no regulamento eleitoral, na minha opinião. Deve constar nos estatutos. Não poderemos querer fazer ou implementar determinadas coisas por via de um regulamento eleitoral. Isso deve ser feito por via dos estatutos. E se houver propostas, é certo que já acabou o período de discussão pública para a Assembleia de Revisão Estatutária, mas são sempre bem-vindas, muito embora formalmente já tenha acabado o prazo de discussão pública. Depois, os artigos como o 16, o 79 e o 80 parecem-me desnecessários. Fala-se em cidadãos e eleitores. Errado, na minha opinião, deve-se falar em sócios efetivos e não em cidadãos e eleitores. Depois, os conflitos do artigo 85, que é, pelo que eu percebi da minha leitura, se houver conflitos relativamente às entidades ou às secções aqui da Casa que têm por escopo atividades jornalísticas ou de cariz jornalístico, se houver conflito entre essas entidades e as listas, será a Comissão Eleitoral a dirimi-los. Quer dizer, acho que com esta excessiva regulamentação abre-se aso a que, se porventura alguma coisa correr mal, vai correr mal necessariamente, porque há demasiados... Ao mesmo tempo em que garantimos, ou melhor, ao mesmo tempo em que somos demasiado minuciosos relativamente nesta questão, neste caso em concreto, ao regulamento eleitoral, é normal que pessoas mais intencionadas possam usar essa excessiva regulamentação para prejudicar todo o procedimento eleitoral e, consequentemente, a Associação Académica de Coimbra. Depois... sei lá, há vários conceitos que são imprecisos e que eu não percebi bem e também peço, obviamente, um esclarecimento relativamente o que é de se entender por polícia de assembleia de voto e delegados de segurança e de supervisão e de vigilância. Não sei, parece-me, como disse, e voltando a pegar nas primeiras palavras que disse, parece-me excessivamente complexo para um regulamento eleitoral da Associação Académica de Coimbra, é só. Já um pedido de esclarecimento relativamente ao artigo 37 e ao respectivo 49, que não percebo muito bem o que é que querem dizer com isto, se é por não conseguirem ler o nome de uma pessoa que vão rejeitar, se é pelo quê, porque eu não percebi, sinceramente. Obrigada. Precisas de determinados, por exemplo, contar com X suplentes, precisas de apresentar uma documentação. Caso isso não se verifique, obviamente que a candidatura não é válida. Há mais algum pedido de esclarecimento? Vamos então submeter o regulamento à votação. Como eu já referi, é primeiro votado na generalidade e depois, se os sócios assim o desejarem, apresentarão propostas que são submetidas à votação. Vamos então proceder à votação. Quem vota contra? Aprovado por larga maioria, com 2 votos contra e 39 abstenções. Agora está aberto o período de propostas. João Carvalho, Faculdade de Letras. Boa noite, colegas. Eu venho aqui propor uma alteração. Contextualizando a minha proposta, peço-vos que leiam o artigo 79. O artigo 79, no seu ponto 1, diz o seguinte: no decurso da campanha eleitoral não poderá ser imposta qualquer limitação à livre expressão de princípios associativos, políticos, económicos e sociais, sem prejuízo de eventual responsabilidade civil e criminal que daí possa advir.
Ora, tendo em conta este artigo, considero que o artigo número 85, no seu ponto 1, é absolutamente contraditório. E diz o seguinte, passo a ler. As listas candidatas poderão afixar propaganda nos locais devidamente designados para o efeito nas instalações da Universidade de Coimbra, segundo, aqui está o problema, segundo o responsável pelas infraestruturas da unidade orgânica ou departamento em causa. Colegas, o que este artigo 85 aqui vem propor é que a propaganda das listas candidatas aos corpos gerentes da Associação Académica de Coimbra possa ser limitada de acordo com os responsáveis pelas infraestruturas, isto é, por cada faculdade, por cada unidade orgânica. Isto é, em primeiro lugar, absolutamente contrário aos princípios que movem a Associação Académica de Coimbra, que são de democracia, de profundo respeito pela democracia, porque a propaganda política não pode ser limitada de nenhuma forma nas nossas instalações e isso é algo que a Associação Académica de Coimbra tem de fazer respeitar. Não sou só eu que o digo, é a Constituição da República Portuguesa no seu artigo número 37, ponto 1 e 2. E o ponto 2 diz o seguinte: o exercício destes tipos de direitos, isto é, exprimir e divulgar livremente o pensamento pela palavra, pela imagem ou por qualquer outro meio, não pode ser impedido ou limitado por qualquer tipo ou forma de censura. Nós não podemos deixar que as listas deixem de fazer propaganda política se os responsáveis das faculdades, das unidades orgânicas assim o entenderem. É antidemocrático, é contra os princípios que nos movem e por isso este ponto número 1 do artigo 85 deve ser retirado. Obrigado. João, não foi essa a intenção da mesa. Quando nós falamos portanto, no artigo 79, não pode ser ser imposta qualquer limitação à livre expressão, são os vários tipos de propaganda. E depois, nós no artigo 85 falamos no caso da propaganda fixa. Isto em casos práticos. Normalmente, nas faculdades, existem sítios onde podes afixar cartazes, portanto, a propaganda fixa. Como é óbvio, a Comissão Eleitoral não te pode dar autorização para colocar os cartazes em qualquer sítio. Estes são movidos, podes depois responder, claro. A propaganda fixa não pode ir contra a regulamentação das faculdades. Não é contrassenso, porque, volto a referir, no artigo 79 não pode ser imposta qualquer limitação à livre expressão aos vários tipos de propaganda que existem. Ok, o que aqui diz claramente é que a fixação da propaganda está dependente do responsável pelas infraestruturas da unidade orgânica ou departamento em causa. Portanto, o que aqui se subentende é que se um responsável de uma faculdade ou um departamento disser que não se pode colocar propaganda fixa, imaginemos, em nenhum lugar da faculdade, por exemplo, se na Faculdade de Direito o responsável assim o entender, então as listas, e já aconteceu no passado, então as listas não podem de modo nenhum, isto legitima essa proibição de colocar essa propaganda. Por isso é que, no meu entender, ele deve ser retirado e deixo isso sujeito à votação aqui. João, mais uma vez, como é óbvio, existem lugares fixos nas faculdades para fixação de material de campanha. João, não precisas responder porque a tua proposta vai ser entregue à mesa e vai ser sujeita à votação. Isto é uma maneira de salvaguardar, quer dizer, se chegar o diretor da faculdade e disser que não pode, que tens de retirar os cartazes, é a Comissão Eleitoral que vai o quê? Desculpa, não diz. De qualquer maneira, a proposta será submetida à votação. Patrícia Cachapa, Faculdade de Direito. Portanto, é assim, eu venho aqui pedir, propor várias alterações a este regulamento. Uma delas consta do artigo 37 e 49 de que eu há bocado falei. Eu proponho que se retire, que se considerem inelegíveis para acrescentar que não cumpram com os requisitos da candidatura, porque, para mim e para outras pessoas também com quem já falei... Colegas, peço ordem na sala. O sentido da palavra, por vezes as pessoas não levam no sentido que vocês falaram e acho que era importante alterar e esclarecer. Depois, ia-me para o artigo 81.
Ah, e no artigo 81 é assim, colegas. Sim, mesmo, porque é assim, o valor que vocês aqui propõem para a campanha é 2.500 euros e, como devem imaginar, isso é um valor exorbitante para uma campanha eleitoral de uma associação académica. Não estamos a falar de uma campanha eleitoral a nível de legislativo ou a nível presidencial, mas sim para uma associação académica, portanto, devemos ter contenção de gastos. Relativamente a este artigo também... Colegas, peço ordem na sala. Patrícia, continua apenas quando houver ordem na sala. Obrigada, já agora. Queria também acrescentar um terceiro número... Patrícia, desculpa, peço novamente ordem na sala. Colegas lá do fundo, peço ordem na sala. Colegas lá do fundo, se não fizerem ordem, vou pedir para se retirarem durante alguns segundos. Podes prosseguir. Proponho também que se faça uma alteração, aliás, acrescentar o número a este artigo 81, um número que diga que é obrigatória a existência de propaganda eleitoral por qualquer lista que apresente candidatura, o que acho lógico e racional, porque se há alguma lista que se quer candidatar à associação, é normal e lógico e não lhe cabe apenas como um direito, mas também como um dever fazer campanha eleitoral. Passo depois para o artigo 85, onde proponho a retirada da parte inicial do número 3. Passo a citar: as candidaturas deverão ter especial atenção com a fixação da propaganda eleitoral, de modo a que toda a propaganda que seja fixada deverá, num prazo de 5 dias, ser retirada após o sufrágio. É assim, vocês não veem isto em lado nenhum, não veem isto em nenhum tipo de candidatura, portanto não acho lógico que seja obrigatória a retirada de todo o material eleitoral 5 dias antes das eleições. Por fim, sobre o artigo 92... venho propor que se acrescentem 2 números neste artigo. Um deles, que será o número 3, que diga que é expressamente proibida a permanência de qualquer pessoa nas câmaras de voto quando um 3 estiver a exercer o seu direito de voto. E o número 4, que diz que é ainda expressamente proibida a manipulação do voto, que acontece muito nesta academia, infelizmente, nomeadamente em atos relacionados com praxe, assim como o acto de acompanhar alguém às urnas. Tais atos deverão ser imediatamente denunciados pela Comissão Eleitoral e suscetíveis de impugnação. Patrícia, peço que chegues a proposta à mesa. Só salvaguardar uma questão. A questão do limite que nós colocámos já tinha sido nos últimos 2 anos anteriores aprovada em Magna. Foi só o valor de referência que nós utilizámos. Luís Lobo, Faculdade de Economia. Boa noite a todos. Como devem compreender, ler 41 páginas em 10 minutos ou 15 minutos não é fácil. Ainda por cima não é nada de fácil compreensão para a maioria dos estudantes. Como tal, eu vinha propor aqui uma alteração ao artigo 138, que diz que em casos excepcionais de extrema gravidade ou urgência ou consequências nefastas para o processo eleitoral e ou para a imagem da Associação Académica de Coimbra, pode a Comissão Eleitoral, sob propositura exclusiva por parte do Presidente da Comissão Eleitoral, efetuar alterações de conteúdo ao presente Regulamento Eleitoral através da aprovação qualificada de 3/4 dos membros presentes. E aquilo que eu venho propor é: em casos excepcionais de extrema gravidade, pode a Comissão Eleitoral, sob propositura de qualquer delegado da Comissão Eleitoral e sob parecer positivo do Conselho Fiscal, propor qualquer alteração a este regulamento sob
aprovação de 3/4 dos membros presentes da Comissão Eleitoral. Obrigado. Chegou à mesa 2 propostas, cujo proponente Flávio Tribuna e João Prata Rodrigues. Querem intervir ou apenas será lido para a votação? Portanto, Flávio Tribuna, Faculdade de Direito. Novamente, é só para referir, só para justificar, não que eu já não o tivesse feito há pouco, mas é essencialmente porque, segundo o artigo 15 e a proposta em si sobre esse artigo, será a Comissão Eleitoral que tem a força ou o parecer vinculativo sobre as decisões no caso de imunidades diz respeito. E, na minha opinião, uma Comissão Eleitoral não pode ter funções sancionatórias como um procedimento sancionatório. Portanto, é algo que foge às capacidades de regra de uma Comissão Eleitoral, na minha opinião, e como tal deve ser o único órgão com mandato para isso, que é o Conselho Fiscal. Pronto, é só. João Prata, Faculdade de Direito. Boa noite. Eu já dei a proposta. Uma primeira proposta tem que ver com mudar a expressão cidadão-eleitores para sócios efetivos. É a expressão que é usada em todo lado e não faz sentido ser cidadãos-eleitores. A segunda tem que ver com o 15.3, que diz: os cidadãos candidatos aos corpos gerentes da AC não adquirem qualquer imunidade judicial ou criminal pelo simples facto de apresentarem a candidatura. Isto é óbvio, mas penso que é excessivo, não faz qualquer sentido, não faz sentido a AC decidir o que é uma imunidade criminal ou não, por isso acho que é de eliminar. 16. É igualmente inútil, porque diz que os elementos do Conselho Fiscal representam todos os estudantes da UC e não as orgânicas, aí haveria os núcleos e não os órgãos gerentes da AC. O 18 fala do colégio eleitoral. Se eu percebo que é um colégio eleitoral, não há qualquer colégio eleitoral, por isso não faz sentido haver um colégio eleitoral único. No 32.2 fala-se aqui de haver prova bastante de direitos civis e eu compreendo que possa haver interditos ou incapazes a candidatar-se à AC, mas haver uma prova bastante que presumo que seja no registro civil é difícil de descobrir e por isso é de eliminar. Esta é a parte que está na minha proposta. No 34, no 34.4. 34, pois, mas é 34 único, é número único, por isso não faz, é só 34. Diz acabar na parte de vícios de forma, sendo a seguir eliminado, que estão interditas as alterações que afetam e influenciam determinadamente os elementos efetivos da lista. Não percebo o sentido e por isso... Desculpa, podes repetir que eu não percebi. Na 34... No 34 é ponto único, não é? Sim. Sim. Acabar na parte de vícios de forma. Ou seja, a ideia é boa, só pode haver alterações de forma e acho que o seguinte é excessivo. No 68, eu falo, a proposta fala de os meios de transporte e diz serem transportados nas viaturas da AC ou equivalentes, eu não percebo, ou são viaturas da AC ou não são, e por isso é de eliminar esta parte. Já aconteceu algumas vezes de serem de transporte próprio dos delegados do Presidente. Daí nós termos posto, de forma a tentar chegar sempre a horas, já foram... Sim. Eu percebo isso agora. Claro, só se tu disseste não percebias, eu só estava a justificar. Acho que faz sentido, se querem meter essa ressalva dos carros dos delegados, que a ponham e não falem equivalentes, porque acho que os delegados não são equivalentes à AC. Depois, um problema que acho que já se pôs... tem que ver com a letra do alfabeto no 32.2 B, ser a letra do alfabeto português, e no 106.2D, e por aqui acabo. Não, esqueceste de referir o 88. Não... eliminado. É para retirar? Sim, obrigado. Mas estás a propor retirar o 88 ou não queres... Não, retirar da minha proposta de alteração. E no 106.2D, não sei o que é que são votos nulos que resultam da aplicação de uma qualquer medida punitiva e até ver, parece-me que é eliminar. E é só. Obrigado.
Intervenção João Pinto Ângelo, da Faculdade de Direito. Boa noite, colegas. A minha intervenção tem a ver com a proposta do João Carvalho de eliminação do número 1 do artigo 85 e é dar um exemplo concreto do que aconteceu nas eleições para o Núcleo de Direito no ano passado, em que a direção da faculdade proibiu simplesmente a propaganda na faculdade, não tínhamos espaços para propaganda e desse modo ficámos impedidos de realizar propaganda na faculdade onde decorriam as eleições, como é óbvio. E é para evitar essas situações que eu apoio a proposta do João Carvalho de eliminação do número 1 do 85. Não havendo mais nenhum pedido de intervenção nem nenhuma proposta entregue à mesa, vamos passar à votação. Pedia que fechassem a porta. Proposta número 1, de João Carvalho. Remoção do ponto 1 do artigo 85. Aprovado com 33 votos. A proposta número 2 vai ser votada ponto por ponto. Proposta número 2, de Patrícia Cachapa. Artigo 81, número 2. Alterar o valor da campanha de 2.500 euros para 1.500 euros. Aprovado por 29 votos. Artigo 81. Acrescentar o número 3. É obrigatória a existência de propaganda eleitoral por qualquer lista que apresentar candidatura. Queres repetir? Eu vou repetir. Artigo 81. Acrescentar um número 3. Passo a citar. É obrigatória a existência de propaganda eleitoral por qualquer lista que apresente candidatura. Aprovado por 33 votos. Declaração de voto. Vasco Ferreira, da Faculdade de Direito. Portanto, eu votei desfavoravelmente a esta moção. Em passos muito simples, explicar só uma coisa. A partir deste momento, todas as campanhas ficam obrigadas a fazer publicidade e propaganda à sua campanha. Eu gostava de saber, e isto é uma pergunta retórica porque não vai ter resposta, obviamente, eu gostava de saber se alguém quiser fazer uma lista e não quiser fazer campanha, automaticamente estamos aqui um atropelo, e já que se invocou tanto a Constituição aqui hoje, estamos a fazer um atropelo às liberdades e garantias que são previstas na Constituição, que são direitos fundamentais. Portanto, aquilo só que eu quero expressar é, para umas coisas a Constituição serve, para outras a Constituição fica aquém do seu conhecimento. Com isto termino. Muito obrigado. Declaração de voto, Patrícia Cachapa. Como devem imaginar, eu votei favoravelmente e votei favoravelmente porque uma prática tradicional, não é? Que a tradição está muito em vigor agora, da nossa academia é a existência de listas fantasma, que ninguém sabe de onde é que elas vieram, ninguém sabe de onde é que elas são, servem simplesmente para acolher votos e, como devem imaginar e racionalmente e logicamente, é essa a prática que se deve combater, porque nós procuramos aqui listas sérias que queiram efetivamente candidatar-se e concorrer para liderar esta academia, para defender os direitos dos estudantes desta academia e não simplesmente para servir de chacota. Obrigada. Artigos 37 e 49. Retirar, passo a citar, que se considerem elegíveis para, passo a citar, que não cumpram com os requisitos da candidatura. Aprovado por 33 votos. Artigo 85, número 3. Retirar a primeira parte até após o sufrágio. Vou ler o número 3 do artigo 85. As candidaturas deverão ter especial atenção com a fixação da propaganda eleitoral, de modo a que toda a propaganda que seja afixada deverá, num prazo de 5 dias, ser retirada após o sufrágio, e a sua fixação deve ainda ter em atenção ao facto de não poder ser destruída ou lesiva por qualquer modo ou meio na sua colocação ou remoção nos espaços designados como Património da Humanidade, de acordo com o aviso número 14917/2013, de 5 de dezembro, do Gabinete do Secretário de Estado da Cultura.
A proposta ficaria só a sua fixação. Vou ler então Queres que eu leia? Vou ler então o que ficaria. A sua afixação deve ter ainda em atenção ao facto de não poder ser destrutiva ou lesiva por qualquer modo ao meio na sua colocação ou remoção nos espaços designados como património da humanidade, de acordo com o aviso número 14.917/2013, de 5 de dezembro, do Gabinete do Secretário de Estado da Cultura. Pedido de esclarecimento, Vasco Ferreira, Faculdade de Direito. Boa noite mais uma vez. Só um pedido de esclarecimento. Vai-se retirar a parte que eu vou ler ou sou eu que estou a perceber mal? A parte que se vai retirar é: as candidaturas deverão ter especial atenção com a fixação de propaganda eleitoral, de modo a que toda a propaganda que seja afixada deverá, num prazo de 5 dias, ser retirada após o sufrágio? É esta a parte que estamos a tirar? Então, mas assim, a partir deste sentido, o número 3 fica sem sentido. Vocês queriam tirar a parte dos 5 dias, certo? Eu peço que o colega faça o esclarecimento em cima, conforme o regimento, por favor. Vasco, se calhar se tivesse estado com atenção quando eu vim aqui há bocado falar, tinhas compreendido. Eu quero retirar apenas essa parte. Patrícia, é um pedido. Tens de esclarecer o colega. Apenas. Eu quis retirar a parte inicial, ou seja, a parte que prevê tirarmos toda a propaganda fixada até 5 dias depois do sufrágio. É só essa a parte que eu quero tirar. O sentido da segunda parte, se não percebes, vou explicar, é simplesmente tem a ver com o património protegido, não tem nada a ver, entendes? Não percebeste ainda? Colegas, eu peço ordem na sala. Colegas... Defesa de honra, Vasco Ferreira, da Faculdade de Direito. Eu vou repetir aquilo que disse... Defesa de honra, defesa de honra. Eu vou repetir aquilo que disse deixa-me recordar, há 2 máquinas atrás. Quando alguém me disse que eu devia abrir os ouvidos para ouvir aquilo que se dizia na Assembleia Magna. E eu volto a repetir. Se este púlpito, que aqui está, serve para ofender quem está aí em baixo, ou quem está aqui, ou quem está nas mais posições de sócio efetivo desta casa, seja eles ou sócios efetivos, honorários, extraordinários, seccionistas, primeiro eu não admito esse caso. Querem pegar na Constituição? Eu vou pegar na Constituição, que até é um documento que eu sei bem. Vasco, eu pedia que fosses breve. Temos bastantes propostas ainda para discutir. Okay. Peço-te, tens o teu direito de honra, mas peço-te que sejas breve. Então eu vou ser breve. Obrigado. Aquilo que eu vou dizer é: eu não admiti da outra vez ser ofendido em cima deste púlpito e não volto a admiti-lo. E agora volto a dizer aquilo que disse da outra vez, que foi: eu tenho o direito de vir aqui acima pedir quantos esclarecimentos que eu tiver com qualquer um que aqui está, seja sentado ou em pé, como aqueles 23.504 sócios que esta casa têm direito de vir aqui e por fazer o esclarecimento. Portanto, a partir do momento em que eu não me sinto esclarecido, eu tenho o dever, quando estou a votar, de vir aqui acima perceber o que é que estou a votar. Neste sentido agora, agradeço o esclarecimento, percebi, acho que foi demais aquilo que tu disseste. E eu não volto a repetir, eu não volto a admitir estas coisas nesta casa. Muito obrigado. Patrícia, antes de dirigir-te ao púlpito, tens de dizer à mesa o que é que tu pretendes. Patrícia, vou-te retirar a palavra se não justificares o porquê de estás no púlpito. Eu estou aqui simplesmente Patrícia, para... então vem à mesa, solicita a tua intervenção e depois eu chamar-te-ei. Defesa de honra, Patrícia Cacharpa. Eu venho só aqui dizer que não foi minha intenção ofender ninguém. Eu não te ofendi, simplesmente disse que deverias ter estado com atenção àquilo que eu disse, porque o que se pretende aqui é evitar repetições de coisas já ditas e eu vim aqui simplesmente repetir o que tinha dito de início. Não te vim aqui ofender, só te disse só te perguntei se tinhas efetivamente compreendido.
E ameaças aqui nesta mesa, se calhar, também Já não são fizeste muito a tua bem-vindas. defesa de honra. Obrigada, Patrícia. Colegas, eu peço atenção, nós temos ainda várias propostas que têm de ser votadas ponto por ponto. Vamos dar continuidade aos trabalhos. Artigo 92. Acrescentar um número 3. Passo a citar. Desculpem. Não, nós vamos repetir o ponto que nós estávamos a discutir e depois sim proceder à votação. Artigo 85, número 3. Retirar a primeira parte até após o sufrágio. Portanto, aprovado com 16 votos. Artigo 92. Acrescentar um número 3. Passo a citar. Colegas, peço novamente ordem na sala. Vou repetir. Artigo 92. Acrescentar um número 3. Passo a citar. É expressamente proibida a permanência de qualquer pessoa nas câmaras de voto quando outrem estiver a exercer o seu direito de voto. Quem vota a favor, aprovado por larga maioria. Artigo 92. Acrescentar um número 4. Passo a citar. É ainda expressamente proibida a manipulação de votos, nomeadamente em atos relacionados com a praxe, assim como o ato de acompanhar alguém às urnas. Tais atos deverão ser imediatamente denunciados pela Comissão Eleitoral da Associação Académica de Coimbra e suscetíveis de impugnação. Pedido de esclarecimento Vasco Ferreira, da Faculdade de Direito. Eu peço só que, se forem para fazer pedido de esclarecimento, peçam-nos à mesa antes de nós começarmos uma votação. Boa noite mais uma vez. Eu sei que estão fartos de me ouvir e eu também estou farto de falar e estou farto de vir aqui. Principalmente porque isto cansa-se vir aqui acima. Enfim, vamos lá ver se percebemos uma coisa. Aquilo que se está a votar agora, e eu quero que me esclareçam, é se alguém for... Um caloiro vai votar, mas vai alguém acompanhar, o doutor vai acompanhar esse elemento à urna, automaticamente a secção de voto está impugnada? Acho que estamos aqui a trabalhar com uma coisa grave, porque estamos a falar em impugnações de urna automáticas, quer dizer, basta 2 ou 3 pessoas fazerem isto em 2 ou 3 urnas, o processo eleitoral está completamente impugnado. Eu gostaria que ou alguém, quem propôs, esclarecesse esta matéria, ou alguém do Conselho Fiscal viesse esclarecer isto, porque eu acho que a matéria aqui em causa é uma matéria demasiado grave para estarmos a impugnar urnas só porque sim. Porque esta é a minha questão, estamos a impugnar urnas só porque sim. Obrigado. Resposta da proponente, Patrícia. Peço novamente ordem na sala. O sentido da minha proposta é que, que seja proibido que no âmbito da praxe sejam caloiros levados às urnas para votar nesse âmbito, que eles o façam livremente e não obrigados no âmbito da praxe. A outra parte é porque já apanhámos várias vezes listas com nomes à porta das urnas e é para evitar essas listas de nomes que estão à porta das urnas, não é? Era só isso. Esclarecimento Vasco Ferreira, da Faculdade de Direito. Colegas, No peço entanto- novamente ordem na sala. No entanto, eu pedi à colega que olhasse para os artigos 102 e 103. O 102 fala da proibição de propaganda nas assembleias de voto. No que refere, por exemplo, o número 1 refere, é proibida qualquer propaganda dentro da assembleia de voto e fora dela até uma distância de 200 metros. Neste caso, engloba-se estas listas de cacique, como se costuma dizer, estão nesta parte, porque é efetivamente uma proibição à propaganda eleitoral. Porque a propaganda de eu falar contigo, vai votar, é uma propaganda eleitoral, segundo os dispositivos dos diversos ordenamentos, tanto da lei eleitoral para o Presidente da República, como da lei eleitoral para as autarquias locais, como para a lei
da Lei Eleitoral da Assembleia da República e ainda da Lei da LRE aprovada em 99, neste caso, essa proibição já aqui está. E no caso do 103, há a proibição dos cidadãos não eleitores. A questão aqui fulcral, o artigo 103 dá a proibição da presença a proibição de presença de não eleitores junto às urnas e nesses espaços coadjacentes. A questão que eu estou aqui a colocar em causa não é essa questão, e eu essa questão até acho correta. A questão que eu acho em causa é, vai-se impugnar, e eu volto a referir, vai-se impugnar, e para quem não sabe, o ato de impugnar é o ato de mandar uma urna abaixo em termos genéricos e falando em linguagem corrente. Vai-se impugnar uma urna por um voto desses? Se isso acontecer, se isso realmente acontecer, porque estamos aqui a abrir um precedente em que isso pode ser uma matéria de facto para se impugnarem urnas e para impugnar todo um sistema eleitoral que já é controverso nesta casa, vai-se abrir mais um precedente para que ele seja mais controverso? É só esta questão que eu faço. É correta a impugnação nesses casos? Agradecia esse esclarecimento. Muito obrigado. Resposta do proponente. Eu quero apenas esclarecer que é assim, no meu entender e no entender da maioria das pessoas, propaganda não é igual a listas de cacique. Listas de cacique têm nomes de pessoas a quem tu telefonas no dia das eleições, ou seja, é proibida a campanha eleitoral no dia das eleições e, como toda a gente sabe, no dia das eleições, listas de cacique que não são consideradas propaganda, aliás, colega, desculpa, que mesmo que fossem seria proibido. Patrícia, eu penso que não foi essa a questão que o colega colocou. Ele disse que concordava com isso nesse ponto. A questão é, ele está-te a perguntar se achas que uma urna deve ser impugnada pelo facto de um doutor, vamos passar como utilizaram, levar um calor. A questão é, duas pessoas completamente aleatórias e completamente sem nada a ver com as eleições podem o fazer só para encasinar todo o ato eleitoral, percebes? É só essa questão, porque tu tens toda a razão que estás a fazer. Só que pode ser uma questão dúbia que se calhar podes propor para levar à Comissão Eleitoral e não pedires o impugnamento logo da urna. Eu acho que é fundamento de impugnação qualquer acto que vá contra aquilo que temos. Mesmo que isso seja propaganda, se a propaganda não é lícita, então tem que ser fundamento de impugnação, porque os votos querem-se livres e esclarecidos. Eu vou já... Pedido de esclarecimento, Vasco Ferreira. Mas, ó colega, eu pedi-lhe atenção, porque se me quer esclarecer, obrigado, acho óbvio que me ouça. Obrigado. Remontando ao título 7 deste regulamento, artigo 123, da competência da Comissão Eleitoral, o ponto único refere, são competências da Comissão Eleitoral da Associação Académica de Coimbra e a composição dessa Assembleia são os 2 delegados de cada urna mais o Presidente, sendo que este tem voto de qualidade como manda os regulamentos. Diz, passo a citar, garantir a regularidade do ato eleitoral. A linha B, decidir sobre todas as questões suscitadas no decurso de todo o processo eleitoral. Ou seja, aquilo que a colega me está aqui a dizer é que eu estou a tirar uma competência que é exclusiva deste órgão que está criado para a Comissão, que tem poderes para impugnar ou não impugnar uma urna, porque isso está escrito aqui, e aquilo que a colega quer fazer é, 2 simples pessoas, e eu gostava que entendesse este meu ponto, porque eu acho que há aqui mais gente com a minha convicção, deixa-me só falar, depois vem aqui acima. A questão é, 2 pessoas, aquilo que me está a dizer é in extremis, que a própria lei se deu teoria geral do direito civil, isso está lá. Em teoria geral do direito civil, há sempre o ónus da causa. E nesse ónus da causa, estamos aqui a pôr um fator in extremis, fatores mais jurídicos, estamos a pôr um fator jurídico em causa que poderá poderá até ser mesmo ilícito aquilo que está a dizer, porque está a aplicar uma força de lei, uma força de regulamento que é muito superior àquilo que está a afetar, porque 2 pessoas podem encasinar o ato eleitoral todo. É só isto que eu quero que perceba e quero que me esclareça se essas 2 pessoas têm competência para impugnar todo um ato eleitoral. É que podemos andar aqui meses com o simples facto desta... Queria que terminasses a tua intervenção. Termino já, Sra. Presidente.
O caso desta cláusula que está aqui a introduzir pode encasinar o ato eleitoral durante meses. Vamos ter o Bruno Matias com uma comissão de gestão ad infinito. Muito obrigado. Patrícia, antes, pedido de esclarecimento de João Pinto Ângelo e depois direito de resposta, Patrícia, e vou terminar e proceder à votação. João, recordo que é pedido de esclarecimento. Sim. Eu gostava de perguntar à colega se esta proposta é para evitar situações como as que eu presenciei o ano passado, em que apanhei listas, como já foi dito, de cacique, à boca da urna, e depois isto foi levado à Comissão Eleitoral de que eu fazia parte, como delegado de uma lista, e nada se fez por este caso não estar especificado no regulamento. Ok, eu venho só esclarecer que a impugnação não é da urna. Se for preciso fazer uma alteração e especificar isso, eu especifico, é da lista, por estar a fazer práticas ilegais e não correntes. E sim, tendente ao que o João disse, obviamente isto quer evitar as práticas das listas à boca da urna, como eu já aqui disse, que é uma prática que, segundo o regulamento, que vai contra o regulamento, e portanto é só isso que eu pretendo. Colega, eu disse na intervenção anterior que esta seria a última intervenção. Vamos então proceder à votação. Vamos só fazer mais um pedido de esclarecimento relativamente a esta proposta. Jonas Van Vossol, da Faculdade de Economia. Ok, boa noite, caros colegas. Eu queria fazer um pedido de esclarecimento na questão que já se colocou aqui, nomeadamente sobre a questão sobre a impugnação da lista. Também é difícil saber de quem é a lista, porque o voto é secreto. Mas eu proporia, se não seria possível fazer uma alteração no sentido de esta urna ser levado, como diz no regulamento, ser assinalada como a Comissão Eleitoral ter de tomar uma decisão sobre essa urna. Eu acho que isso seria a maneira de tratar isso, nomeadamente não deixar o poder nos locais das faculdades, mas que seja a Comissão Eleitoral da Associação Académica a tomar uma decisão. Direito de resposta da proponente. É só para esclarecer que normalmente é a prática corrente quem tem essas listas do cacique ser membro de uma lista. E é nesse sentido. Agora sim, vamos proceder à votação. Pedi a ordem na sala. A proponente não alterou a sua proposta. Portanto, nós vamos voltar a repetir apenas mais uma vez e vamos proceder à votação. Artigo 92. Acrescentar um número 4. Passo a citar. É ainda expressamente proibida a manipulação de votos, nomeadamente em atos relacionados com a praxe, assim como o ato de acompanhar alguém às urnas. Tais atos devendo ser imediatamente denunciados pela Comissão Eleitoral da Associação Académica de Coimbra e suscetíveis de impugnação. Moção reprovada. Proposta número 3. Artigo 138. Isto é um 8, certo? Ponto 2. Proponente Luís Lobo. Colegas, Proponente Luís Lobo, artigo 138.2. Em casos sobre propositura de qualquer delegado da Comissão Eleitoral sobre parecer positivo do Conselho Fiscal da Associação Académica de Coimbra, efetuar alterações ao presente regulamento eleitoral. Artigo 138.2. Em casos sobre
propositura, peço desculpa, de qualquer delegado da Comissão Eleitoral sobre parecer positivo do Conselho Fiscal da Associação Académica de Coimbra efetuar alterações ao presente regulamento eleitoral. Quem vota a favor? Aprovado por várias maioria. Flávio Tribuna, pode chegar à mesa. Colegas, vamos então vamos dar a conhecer a proposta número 4. Artigo 15. Ponto único. Nenhum candidato pode ser sujeito a processo disciplinar no decurso de todo o processo eleitoral, a não ser que trate de matérias relacionadas com o ato eleitoral. Neste último caso, segundo queixa ao Conselho Fiscal pela Comissão Eleitoral. É necessário repetir? Estamos a falar do artigo número 15. Portanto, passa a ser ponto único e aproveitamos apenas alguma questão do primeiro ponto e o ponto 2, 3 e 4 seriam eliminados. Vou pedir para repetir. Artigo 15. Ponto único. Nenhum candidato pode ser sujeito a processo disciplinar no decurso de todo o processo eleitoral, a não ser que trate de matérias relacionadas com o ato eleitoral. Neste último caso, segundo queixa ao Conselho Fiscal pela Comissão Eleitoral. Quem vota a favor? Aprovado por várias maioria. Proposta número 5, proponente João Prata Rodrigues. Ponto 1. Todos os cidadãos. Colegas, relativamente ao ponto 1, o ponto 1 é sobre todos os cidadãos eleitores para sócios efetivos. Não é apenas no ponto 1 que se verifica, foi uma falha na mesa e a mesa responsabiliza-se pelo resto do regulamento, sempre que tiver cidadãos eleitores, de corrigir para sócios efetivos. Daí não vou proceder à votação, porque de facto o sócio que propôs isto tem toda a razão. Passamos então para o segundo ponto. O segundo ponto era sobre o 15º ponto 3, que já foi eliminado, portanto vamos passar para o próximo, não faz sentido. Ponto 16. Artigo 16. Eliminar. Eliminar o artigo 16. Diz só o epígrafe, que é sobre natureza de mandatos. O artigo 16 é acerca da natureza do mandato. Vamos então proceder à votação. Quem vota a favor? Aprovado por larga maioria. Portanto, o artigo vai ser retirado. Eliminar o artigo 18. O artigo 18 diz respeito ao colégio eleitoral. Eu pedi esclarecimento. Colegas, peço novamente a ordem da sala. Vamos repetir novamente o que estamos a discutir. Eliminar o artigo 18. Pedido de esclarecimento Vasco Ferreira, da Faculdade de Direito. Sra. Presidente, eu interpunha não o proponente, mas sim a mesa da Assembleia Magna a clarificar o que é um colégio eleitoral. Lendo a definição de colégio eleitoral é o conjunto de cidadãos com capacidade eleitoral ativa em determinada circunscrição eleitoral e, nessa medida, a cada círculo eleitoral corresponde um colégio eleitoral. A composição e delimitação do colégio eleitoral variam consoante a eleição do que se trata, em função da capacidade eleitoral e da organização do território eleitoral. Esclarecido? Pedido esclarecido. Queres pedir esclarecimento? Agora sim, perguntava ao colega se faz sentido ou não este artigo se manter. Obrigado. Direito de resposta, Flávio Tribuna.
Não é um direito de resposta, só queria dizer aqui uma coisa que me parece evidente. Se é necessário que haja explicação, é porque parte logo no início, não é? Falha logo na raiz. As coisas não têm de ser estabelecidas ou expostas no regulamento eleitoral, ou melhor, não podem ser expostas de maneira que uma pessoa normal, um estudante normal, são todos literados, creio eu, e mesmo assim isso não significa que consigam compreender termos tão específicos como estes, creio eu. Acho que falha logo por causa disso. Não é necessário, aliás. Será desnecessário tanto o artigo que já foi eliminado, como será este, como haverá outros. Porque há muitos artigos que estão aqui que são necessários estarem no regulamento eleitoral. É só isso. Pedido de esclarecimento Vasco Ferreira, da Faculdade de Direito. Eu acho que... Eu aqui não acho nada. Aquilo que eu queria dizer é... não sei quantos nesta plateia têm a carta de condução, mas... Pedido de esclarecimento, Vasco. Sim, eu estou a fazer um pedido de esclarecimento. Deixa-me só chegar aonde quero. Todos tirámos a carta de condução, todos fizemos exame de condução e se calhar muitos não percebemos o que é que lá estava. E, no entanto, somos obrigados a saber o que é que foi. A questão aqui é... Parte-se de um princípio, que é só uma única questão que eu estou a pôr, é faz ou não sentido isto estar? Aquilo que eu estou a perguntar é, sendo esta uma eleição, não havendo um colégio eleitoral, não há quem conte votos. É só esta a minha questão. Direito de resposta do proponente, João Prata. Eu propus esta retirada deste artigo 18 pela simples razão que é repetitivo. Quando tu falas de que os lugares que são eleitos, diz que o Conselho Fiscal são um número, a Assembleia é um número, não precisas referir que é um colégio eleitoral único, é óbvio. Como é óbvio que não há já não sei, imunidades contra proposituras criminais, é óbvio. Ou seja, este regulamento peca, além dos erros que estão a elencar aqui, por uma repetição do que é óbvio. E se tu és de direito, sabes que não precisa estar aqui tudo, porque há leis que são subsidiárias, há leis que se aplicam, mesmo que estejam contra este regulamento como tal. Eu peço a revogação deste artigo porque é óbvio, e porque é óbvio não deve estar aqui. Obrigado. Vamos então proceder à votação. Voto a repetir. Eliminação do artigo 18. Quem vota contra? Quem vota a favor? Aprovado por ordem de maioria. Artigo 32.2. Eliminar dos seus direitos civis. Queres que eu leia alterado? No artigo 32.2, eliminar a expressão dos seus direitos civis. Colegas, houve colegas que não votaram simplesmente porque não houve nenhum voto contra, 26 abstenções e só 13 a favor. Como é óbvio, não temos 40 pessoas na sala, portanto, vou proceder novamente à votação. Quem vota contra, não existe o direito de não voto. Vamos então repetir novamente. No artigo 32.2, eliminar a expressão dos seus direitos civis. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com 20 votos. Artigo 34. Acabar o artigo em forma. Vou ler o artigo como seria alterado. Todas as listas candidatas dispõem de um dia após a data limite para a entrega das listas, mencionada no número 2 do artigo 32, para efetuar alterações ou correções às candidaturas apresentadas, sendo que estas apenas poderão incidir sobre vícios de forma. Aprovado por 23 votos.
Artigo 68. Eliminar a expressão ou equivalentes. Artigo 68. Eliminar a expressão ou equivalentes. Aprovado com 29 votos. Declaração de voto de Vasco Ferreira, da Faculdade de Direito. Ora, boa noite, mais uma vez, mais uma voltinha, mais uma viagem. Ora então, eu votei contra, que isto é uma declaração de voto, só quero dizer uma coisa. O eliminar a palavra equivalentes origina só uma coisa, e eu só quero que tenham noção disto, que é, se as carrinhas todas avariarem, eu volto a repetir, se as carrinhas todas avariarem, e se a associação alugar carrinhas, as carrinhas não são da AC, portanto, esta parte do equivalentes eu acho que fazia sentido. Portanto, aquilo que vamos fazer é, se as carrinhas avariarem todas, vamos pedir à Polícia de Segurança Pública para trazer as urnas, que vai ser o órgão mais seguro para trazer as urnas. Dado que não vai haver viaturas da AC, as carrinhas alugadas não vão servir porque não são da AC. Portanto, é só este esclarecimento que eu gostava de ficar na minha declaração de voto. Muito obrigado. Declaração de voto. Aqui, 32B, acho que é a linha B, ponto 3, a linha B. Sim. Artigo 32, ponto 3, a linha B. A letra do alfabeto português. Substituir, diz, acrescentar a letra do alfabeto português. Só acrescentar alfabeto português, sim. Aprovado por a maioria. Eliminação. Colegas, ordem na sala. Eliminação da linha D do ponto 2 do artigo 106. Artigo 106, ponto 2, a linha D. Aprovado com 27 votos. Portanto, já foram lidas e submetidas à votação todas as propostas. Vamos fazer um intervalo de 5 minutos antes de passar para o ponto 3, outros assuntos. Vamos dar início ao ponto 3, outros assuntos. A mesa está aberta para inscrições. Não, a primeira. Teresa Pereira, Faculdade de Medicina. Colegas, peço ordem na sala. Uma colega vai falar. Olá, colegas, boa noite. Eu vinha aqui falar-vos de um programa novo que foi implementado com um novo plano curricular na Faculdade de Medicina, que tem um nome que é o PAP, e que, segundo eu penso, chama-se Programa de Apoio à Aprendizagem por Pares. Então, o que é que isto é? A partir deste ano, e porque a Faculdade deu uma justificação de não sobrecarregar o corpo docente e de diminuir o rácio que há entre professores e alunos, que os alunos do 6º ano, o 6º ano é um estágio, iam no seu estágio receber durante o semestre alunos do 2º ano durante este período, os quais iam ensinar nos vários estágios por onde passam durante o ano. Este programa foi apresentado muito levemente o ano passado e este ano outra vez apresentado aos alunos do 6º ano como obrigatório, ainda que nos documentos que estão disponibilizados sobre o mesmo programa diz que é voluntário, sendo que aí só se referem a voluntário como não remunerado. Este programa também não vem de maneira nenhuma diminuir o rácio professor-aluno, porque o aluno do 6º ano... Teresa, pera. Colegas, aí do fundo, pedi ordem na sala. Pronto, se calhar vou descomplicar um bocadinho. Então, a partir de agora, os alunos do 6º ano, que ainda são alunos, estão no estágio e durante o tempo que estão no estágio, onde deveriam estar a aprender, têm que, durante 12 horas por semestre do seu estágio, receber alunos do 2º ano, aos quais não sabem ensinar,
não foram preparados para isso e têm que prescindir o seu tempo de aprendizagem para ensinar estes outros alunos. Tudo isto porque a faculdade não quis sobrecarregar o corpo docente e também, como diz no documento de planificação que está disponível no site da FMUC, admite que é passível que isto seja uma forma de utilizar os alunos como mão de obra barata, sendo que estes alunos do 6º ano não vão ter nenhum benefício educacional, sendo que os alunos do 2º ano também pouco terão, porque eles também admitem que não há capacidade para os alunos do 6º ano de ensinar e não têm profundidade ou exatidão suficiente do conhecimento. O plano, penso que já está em vigor há 3 semanas, porque foi também difícil avançar, todo o projeto de avaliação era complicado porque tinha mais peso, um trabalho feito pelos alunos do 2º ano tinha mais peso na avaliação dos do 6º ano. Colegas, então, peço novamente ordem na sala. 3 semanas agora. Teresa, desculpa. Existem cadeiras inalivres, portanto, quem está aí levantado pode se sentar. 3 semanas agora, depois de avançar o programa, já houve 3 estágios em que os responsáveis proibiram a presença destes alunos do 2º ano, porque também diminuem o rácio de professor-aluno, só que transformam um aluno num professor, sem este ter qualquer coisa a dizer sobre isso, e não diminui o número de pessoas efetivas que estão no hospital. Portanto, o problema mantém-se. Já foram proibidos de estar, então, em 3 estágios, mas o programa continua e acima de tudo, é um programa que surge para a faculdade não ter que gastar mais dinheiro a pagar a professores para uma cadeira que inventaram, nova, e para onde agora precisam da colaboração dos alunos do 6º ano. Esqueci-me do que ia dizer. Sim, foi apresentado como voluntário. É obrigatório e não remunerado. E este programa continua a avançar, apesar de não haver as condições para isto e de estar a prejudicar tanto os alunos do 6º ano no seu tempo de aprendizagem e a retirar estes direitos aos estudantes, como a dar uma formação de má qualidade, tudo isto para diminuir encargos e também diminuir preocupações, que não é exatamente o que está a acontecer. E era só para dizer que está a haver uma movimentação de consciencialização na Faculdade de Medicina em relação a este programa, porque além disso tudo foram informados os alunos do 6º ano, os alunos do 2º ano foram-se apercebendo do que isto implica e do que é que se passa quando vão às várias enfermarias, mas os alunos dos outros anos não foram informados de nada. Isto vai calhar a todos os alunos assim que forem alunos ou do 2º ano ou alunos do 6º ano. E quando questionados os responsáveis desta nova cadeira sobre essa questão de informação, disseram que não iriam querer informar ninguém oficialmente e que então a informação que haveria de passar das pessoas falarem umas com as outras. Como não há preparação e não há nenhuma informação... Queres que eu explique alguma coisa melhor? Ok, desculpa. Nós estamos a avançar na Faculdade de Medicina com um processo de consciencialização para... Sejam as pessoas contra ou a favor ou o que seja deste programa, que é um programa que está a abusar dos alunos para que se tornem professores e reduzam os encargos da faculdade, também é importante que as pessoas saibam para poder construir a sua opinião e é isso que estamos a fazer na Faculdade de Medicina. Dado o número de inscrições, referi que o período de inscrições para o ponto Outros Assuntos vai terminar na terceira intervenção. Agora chamo Ricardo Almeida, da Faculdade de Letras. Bom, eu venho fazer uma intervenção sobre a Faculdade ou o Departamento de Arquitetura, que não é o meu, mas eu soube que houve uma alteração do plano de estudos de arquitetura e que isso teve algumas influências, teve consequências na vida dos estudantes e que disseram que prejudica os estudantes. Eu queria saber se há alguém aí de arquitetura e que saiba disto, se souber, que venha aqui dizer o que é que se passa e se não houver alguém de arquitetura e que saiba o que é que se passa, que venha aqui alguém de outro sítio que saiba melhor. Pronto, era só isto. No final da próxima intervenção vou então terminar o período de inscrições para este ponto. João Pinto Ângelo, Faculdade de Direito.
Bem, colegas, nós já ouvimos alguns problemas em algumas faculdades e, tendo isso em conta, e também os problemas que sentimos a nível mais geral, todo o ensino superior nacional, venho apresentar uma moção que vai de encontro à resolução destes problemas. A Associação Académica de Coimbra, em vários e difíceis momentos ao longo da sua história, posicionou-se do lado certo, com os estudantes, exigindo um ensino superior público de qualidade e ao acesso de todos. O último dia do estudante, 24 de março, foi um desses momentos em que demonstramos que é com a luta dos estudantes que se afirmam e defendem os nossos direitos. A AAC marcou a sua posição. Basta de desinvestimento no ensino superior. Iniciou-se agora mais um ano letivo em que são flagrantes as consequências destas opções, seja ao nível das condições materiais e pedagógicas das instituições, seja na ação social escolar. O Orçamento de Estado para 2016 será discutido e aprovado em novembro. O movimento estudantil não pode ficar à espera e tem de aproveitar este momento para fazer valer os interesses dos estudantes. Sobretudo, tendo em conta que o que surgir deste Orçamento de Estado irá determinar a realidade do ensino superior para o ano 2016. Por isso não se pode perder tempo. A ação dos estudantes determinará se este novo OE significa mais investimento ou a continuação do caminho de destruição e subfinanciamento do ensino superior. Este é o momento dos estudantes de todo o país fazerem ouvir a sua voz. Sendo assim, os estudantes reunidos em Assembleia Magna aos 26 dias do mês de outubro de 2015 deliberam que a AAC promove o esclarecimento e a mobilização dos estudantes de Coimbra para a luta em defesa de um OE de 2016 que significa o reforço do financiamento do ensino superior e da ação social escolar, construindo uma grande ação reivindicativa durante o período de discussão do Orçamento do Estado, que envolva de forma massificada os estudantes de Coimbra e da sua academia. A AAC desenvolverá também esforços e contactos para que outras associações de estudantes do país se juntem a esta grande ação. Juntamente com esta ação, se façam esforços para avançar com o documento conjunto das associações de estudantes nacionais que reúna as reivindicações dos estudantes para conseguirmos mais financiamento para o ensino superior no próximo Orçamento de Estado. Se queres fazer um pedido de esclarecimento é agora. Sim. Fernando Teixeira, Faculdade de Direito. Ele vai fazer moção. Muito boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de lamentar o número escasso de Assembleias Magnas durante este mandato. Eu acho que a Direção-Geral tem o dever de prestar contas perante os seus associados e não fez, ou fez de forma muito escassa durante este mandato. E também é de lamentar que a primeira e única magna até agora marcada durante este ano letivo, que já leva algumas semanas, é precisamente a magna de aprovação de um regulamento eleitoral, e vemos que a compostura desta sala após a votação é muito mais pequena e fraca do que antes. E isto para mim reflete um bocadinho do que é o pensamento da academia, dos nossos dirigentes académicos, reflete um bocadinho aquilo que é a inércia, como já muito foi falado aqui durante anos, desta academia. E gostava de salientar aqui um ponto. Bruno, desde 4 de novembro de 2014, que a Direção-Geral fala que reúne com o Governo, reúne com o Secretário de Estado, tenta levar até eles aquilo que são as reivindicações da Academia e do ensino superior, e que eu lembro-me de ouvir dizer em novembro que se até dezembro não houver resultados dessas reuniões, aí sim iríamos para a rua, aí sim iríamos contestar, porque segundo o argumento da Direção-Geral não se pode contestar, que é uma forma de atrapalhar as negociações, que é uma coisa que me mete um bocadinho comichão, porque se eu estiver a negociar com alguém e souber que estão pessoas cá fora a reiterar aquilo que eu estou a negociar, isso reforça a minha posição negocial. Portanto, acho que faz todo sentido a moção aqui apresentada. Eu acho que desde dia 4 de novembro de 2014 até agora já passou muito tempo, as negociações não geram frutos vai haver eleições, tudo bem, tem que se aprovar o regulamento eleitoral,
mas para mim as aspirações dos estudantes estão em primeiro lugar. Obrigado. João Carvalho, Faculdade de Letras. Bem, colegas, boa noite novamente. Neste terceiro ponto já tivemos aqui algumas intervenções que levantaram problemas concretos em determinadas faculdades, como o caso de Medicina. O Ricardo veio perguntar se alguém conhecia também a situação da Arquitetura, que parece que também tem dificuldades. Letras, que é a minha faculdade, não é exceção. Há, por exemplo, um regulamento de avaliação de conhecimentos altamente prejudicial e que não tem nenhum critério pedagógico e que continua em vigor após um ano a estar em vigor e a prejudicar os estudantes. Há institutos a fechar porque não têm funcionários, por exemplo, onde os estudantes neste momento estão lá a trabalhar sem receberem nada, estão eles praticamente a manter esses institutos abertos e por aí fora. Podia também falar do facto de milhares de estudantes ficarem de fora do ensino superior todos os anos, de termos cada vez mais propinas para pagar e ser cada vez mais insustentável e menos gratuito estudar numa universidade pública, como é o caso aqui da Universidade de Coimbra, e esses exemplos foram levantados já aqui e ao longo de muito tempo em assembleias magnas anteriores e, portanto, é bom continuar a reiterá-los. Por isso, acho que faz todo sentido a proposta que aqui foi apresentada. Esta moção tem todo o nexo, porque vincula justamente a Associação Académica de Coimbra a tentar estabelecer a ponte com outras associações académicas do país para possamos realmente exigir um orçamento de Estado que dê mais apoio à educação, que dê mais apoio aos estudantes, que garanta fundamentalmente aquilo que é nosso e que é um ensino público, democrático e de qualidade para todos, que é aquilo que hoje não temos. Portanto, apelo a todos que votem favoravelmente a esta proposta, porque realmente é o nosso futuro que está aqui em causa e esse não pode nunca ser deixado de lado, como a Associação Académica ao longo da sua história nunca o deixou. Portanto, muito obrigado. Direito de resposta, Jorge Faria, da Faculdade de Letras. E agora já percebi porque é que as pessoas caem. Antes de mais, ao João Carvalho, vou falar sobre os institutos da Faculdade de Letras. Tu és estudante da Faculdade de Letras, és membro do Conselho Pedagógico. Quem é melhor que tu também para mudar o regulamento de avaliação? E a avaliação também, como toda a gente sabe, é transcendente à Universidade sobre os institutos da Faculdade de Letras. Nós estamos abertos, como disser, para tirar algumas dúvidas. O diretor está aberto, eu já me reuni várias vezes com ele. O diretor deu a palavra de honra dele, que no mês de outubro, novembro, ia abrir com os PASEP os institutos. Os estudantes podem fazer voluntariados, não estão lá a trabalhar de graça, que esta peça de trabalhar de graça parece que estão a fazer escravidão. Não, estão lá a fazer voluntariado, que é bem diferente, estão lá porque querem. Os institutos vão abrir da maneira, uns com voluntariado e outros com os PASEP. Por isso, se tiveres também alguma dúvida, podes falar comigo. O Gabinete de Apoio ao Estudante está aberto das 11 às 6 da tarde, segunda à quinta. Obrigado. João Carvalho. Não podes fazer um direito de resposta, podes pedir um pedido de esclarecimento. Mas atenção que vais esclarecer ao João Carvalho, não é ao Jorge? Ao João Carvalho. Mas não podes. Pronto, então podes. Não, tu vais fazer um direito de resposta. Sim. Pronto, em relação à Faculdade de Letras, realmente o Conselho Pedagógico, em resultado de um abaixo-assinado que nós fizemos no ano passado, que reuniu cerca de 700 assinaturas, o Conselho Pedagógico está a realizar uma revisão a esse regulamento, portanto, indigitou uma comissão para esse efeito, portanto, para colocar os problemas do regulamento pedagógico, e essa comissão
recentemente apontou todas as falhas que ele tem e, nomeadamente, diz que essas falhas do regulamento pedagógico acontecem em virtude, por exemplo, de não haver professores na Faculdade de Letras suficientes para assegurar uma avaliação justa, uma avaliação que tenha realmente o seu caráter pedagógico, contrariamente ao que este regulamento apresenta. Em relação aos institutos, eu posso dizer que conheço, por exemplo, casos dentro do Instituto de Estudos Clássicos, que é um caso paradigmático na faculdade, onde, neste momento, o diretor da faculdade e os órgãos da faculdade quiseram retirar os livros do Instituto para os enviarem para a Biblioteca Central, precisamente porque esse Instituto não tem um funcionário a trabalhar lá, onde são os estudantes de mestrado, que eu conheço e que as pessoas da faculdade conhecem, que estão a assegurar esse trabalho, porque os orientadores do mestrado assim lhe dizem que têm de assegurar o funcionamento do Instituto, etc., coagem-nos dessa forma. Portanto, não podemos dizer que é voluntário, porque de facto não é. Há uma coação por parte de várias pessoas na faculdade, dos órgãos administrativos que coagem nesse sentido, portanto, de manter o Instituto aberto para, enfim, em virtude de estarem a realizar um mestrado, são coagidos nesse sentido. Portanto, há realmente institutos na faculdade que estão a ser fechados e há outros que estão a ser, que neste momento são mantidos abertos por iniciativa dos próprios estudantes, que são coagidos nesse sentido, portanto, que estão ali a trabalhar e que não estão, de qualquer modo, a receber nenhum vencimento. Isto é o que está a acontecer e isso pode-se... Quem conhece a realidade da faculdade, e certamente que tu deves conhecer essa realidade, também contactas com esses estudantes, que eles poderão também confirmar daquilo que eu estou aqui a dizer, porque foram também eles que transmitiram isso. Portanto, acho que é necessário realmente pressionar os órgãos da gestão da faculdade no sentido de colocarem lá funcionários, isto é, o estudante, mesmo o estudante do SPASEP, qualquer estudante que esteja a garantir o funcionamento de um instituto está a retirar um posto de trabalho, portanto está-se a substituir a um trabalhador. E nesse sentido, acho que aquilo que nós na faculdade devemos procurar, e é aquilo que temos vindo a fazer, pelo menos da nossa parte que recolhemos o abaixo-assinado, é procurar essa convergência para junto de quem toma essa deliberação, fazer com que haja funcionários a trabalhar nos institutos, como ainda há alguns, felizmente, que os têm, como é o caso do meu instituto. Portanto, nesse sentido, não é verdade que seja totalmente voluntário, porque não é, e acho que devemos procurar, com os estudantes, junto dos estudantes, exigir isso à faculdade, porque só assim conseguiremos, e com certeza que estás de acordo com isto. Pedido de esclarecimento. Ricardo Almeida. Pedido de esclarecimento ao João. Não te esqueças. Eu queria perguntar ao João para esclarecer o que são os PASEP, se não é um plano de ação social, de apoio social escolar, apoio social ao estudante, não é? Ou seja, um plano para apoiar aqueles que precisam de ser apoiados. Claro que eles querem ser apoiados porque precisam de ser apoiados. Eu só queria que ele esclarecesse isso, se o PASEP não foi criado precisamente porque havia a necessidade de apoiar o estudante, ou se foi criado só porque havia pessoal que queria. Porque se era só uma vontade que lá estava, ou se era uma vontade porque tinham uma necessidade. João Carvalho. Bem, o PASEP é realmente um programa que foi criado em virtude dos estudantes passarem cada vez mais dificuldades e não terem as condições para continuarem a estudar sem haver uma forma de redução de propina, sem haver uma forma de poderem receber algum dinheiro, justamente a trabalhar na faculdade, substituindo um posto de emprego. Portanto, os PASEP são um programa que se substitui a um trabalhador, portanto, o estudante não tem os direitos laborais que tem um trabalhador da faculdade, por exemplo, e está a substituí-lo em virtude de haver estudantes que não conseguem pagar as propinas e que, portanto, trabalham nos PASEP para receberem senhas de alimentação que depois têm de vender à porta das cantinas, o que é uma imagem bastante degradante do ensino superior que nós temos no nosso país. E por isso, quando se diz que nos institutos vão trabalhar estudantes integrados no programa PASEP, o que se está a dizer é que vão para os institutos estudantes que já não conseguem estudar e que de alguma forma têm de arranjar dinheiro para continuar aqui e sobreviver, o que é absolutamente lamentável e não deve
deve de nenhum modo ser promovido. Por isso é que temos, nós estudantes na faculdade e na universidade, temos o dever de, junto dos órgãos gerentes, das unidades orgânicas, ir lá e reivindicar por justas contratações, para que haja funcionários nos nossos institutos e para que não sejam estudantes a substituir-se a esses funcionários. Estudantes que já não podem estudar, estudantes que precisam de uma redução da propina, estudantes que estão desesperados. E é inaceitável que nós na faculdade admitamos esse tipo de ações que vulnerabilizam, que ridicularizam o que é o papel do estudante. É que o papel do estudante não é trabalhar, é estudar. E não têm de se sujeitar a essas situações para poderem continuar a estudar num ensino que supostamente é gratuito. Última intervenção, Bruno Matias, Direção-Geral. Bom, esclarecer aqui algumas dúvidas que surgiram e também falar um pouco sobre a moção de João Pinto Ângelo. Eu concordo que nós devemos ter uma postura de reivindicação e de exigência por mais financiamento e por um Orçamento de Estado de 2016 diferente daqueles que tivemos nos últimos 4 anos. A diferença é como é que isto é um governo, para a gente poder ter algum tipo de posição quanto a essa matéria. E mais do que isso, que exista um governo empossado e mais que um governo empossado, que exista um programa de governo que todos possamos conhecer e, para além disso, que exista depois um Orçamento de Estado. Porque, como todos nós sabemos hoje, ainda não sabemos se vamos ter um governo na sua plenitude de funções ou se vamos ter um governo de gestão. Se existir um governo de gestão, não vai sequer existir um orçamento. Agora, aquilo que nós nos podemos comprometer, e é esse o nosso compromisso na Assembleia Magna de hoje, pode ficar listado em ata, podemos apresentar uma moção, se assim for do vosso entendimento, é que nós, mal exista um governo empossado e na sua plenitude de funções, ou seja, aprovado na Assembleia da República, marcaremos logo uma Assembleia Magna para discutir, depois já conhecido naturalmente o programa de governo e também as linhas orientadoras desse mesmo governo, seja ele de esquerda, seja ele de direita, e aí sim marcarmos as nossas posturas, porque nós não sabemos se vai existir um governo, quando é que vai existir um governo, quando é que vai ser feita a abertura de discussão de um Orçamento de Estado, se ele sequer vai existir, e portanto nós temos de ser consequentes na nossa apresentação de propostas e, mais do que isso, na nossa reivindicação. E, portanto, parece-me que é importante termos esta postura de exigência, como temos vindo a ter ao longo dos últimos 2 anos e ao longo da história, mas também temos que ser um pouco conscientes da situação em que, infelizmente, o país vive hoje, que é uma situação, como sabemos todos, de incerteza. E, portanto, acho que temos que assumir aqui um compromisso, existir uma Assembleia Magna, mal exista um governo e um programa de governo aprovado em Assembleia da República, e a partir daí sim, vamos tomar as nossas devidas posições enquanto a Sessão Académica de Coimbra, porque, se bem me lembro, no dia 2 de junho, aquilo que ficou aqui aprovado é que a Sessão Académica de Coimbra faz o seu próprio caminho, procurando naturalmente aquilo a que há convergências com outro tipo de estruturas. Quanto àquilo que disse o Fernando, eu peço imensa desculpa, onde é que está o Fernando? Eu acho que há um lapso na tua memória, porque eu lembro no dia 24 de março de 2015. Falas aqui que no dia 4 de novembro houve aqui uma promessa de luta de ir para a rua. Eu lembro-me bem quando estivemos perto de 500 estudantes ali à porta da Associação Académica, quando rejeitámos o convite do Primeiro-Ministro, e estivemos na rua a processar por melhores condições. E digo-te mais, para além de termos feito esse protesto reivindicativo que marcou, como sabemos, o movimento associativo e a forma de estar no movimento associativo e o Governo, marcou de tal maneira que, passado 2 meses, conseguimos ter uma alteração do regulamento de bolsas que fez com que houvesse um aumento significativo de estudantes que pudessem ter acesso ao regulamento de bolsas. Bom, se isto não é uma vitória da reivindicação, do protesto, mas também da apresentação de propostas, eu não sei o que é que nós podemos fazer mais. Estamos satisfeitos, como é óbvio, não estamos satisfeitos, e é por isso, aliás, que saímos do movimento associativo, criticamos algumas posturas que outras tivemos, criticamos o Governo e fizemos a nossa reivindicação ao longo deste mandato, numa primeira fase de reivindicação, porque, como digo, falas aqui, dia 4 de novembro de 2014. Entretanto, passou um ano e durante este ano tivemos aqui 2 períodos. Tivemos um período ainda do Governo na sua plenitude de funções e que tivemos uma postura forte de apresentação de propostas e de reivindicação como ponto alto o dia 24 de março, dia do estudante, que foi um marco que me parece ficará na história da Associação Académica de Coimbra, como há outros protestos,
o Decreto-Lei 70/2010 e outras coisas no passado ficaram na história. E isso teve a consequência e teve resultados. Não me lembro o dia em que saiu a alteração do regulamento de bolsas, mas lembro-me bem do momento em que nós soubemos que esse protesto, e mais do que isso também, que essas reuniões que nós tivemos surtiram efeito. Porque não basta, como digo, termos só esse modelo de exigência. Aliás, nós aprovámos aqui no dia 2 de junho, no dia em que decidimos sair da participação nos encontros nacionais de direções associativas, a nossa postura reivindicativa e de matriz ideológica que estão nos estatutos da Associação Académica de Coimbra, de reivindicação e da apresentação de propostas de uma forma independente de qualquer tipo de estrutura partidária. Agora, temos também que ter outro momento, como tivemos na altura, dizíamos nós, que era o momento de apresentação a todos os partidos políticos de propostas para a sua própria concretização na Assembleia da República e, mais do que isso, de alguma maneira também vinculando os partidos políticos. Foi isso que fizemos e, portanto, não me parece que aquilo que aconteceu no último ano ao nível reivindicativo, ao nível de mudanças, tenha sido pouco, apesar de não estarmos satisfeitos, mas parece-me que houve alterações. Para além disso, para terminar, quanto ao João Carvalho, falou um pouco também sobre a proposta do João Pinto Ângelo. Como digo, volto a repetir, mas para não deixar o João Carvalho sem a resposta, efetivamente eu acho que nós devemos ter uma postura reivindicativa e de grande posição no que toca ao Orçamento de Estado de 2016, que me parece que é importante para termos mais financiamento para o ensino superior. Aliás, eu recordo que ainda ontem fizemos um protesto forte no que toca a essa matéria, em que tínhamos uma frase em que dizíamos: o conhecimento é poder, a ignorância é que é a verdadeira crise. Fizemos isto no momento de cortejo da Festa das Latas, que acontece todos os anos. E, portanto, no dia em que existir um governo, se existir um governo, cá estaremos nós para continuar a ser o que sempre fomos, que é a Associação Académica de Coimbra, livre, independente e exigente na proteção dos interesses dos estudantes. Muito obrigado. Pedido de esclarecimento, Jonas Van Vossen. Ok. Boa noite, caros colegas, outra vez. Queria um esclarecimento do Presidente da Associação Académica sobre o facto de se ele acha que realmente mobilizar aqueles 500 pessoas era um grande ato de sucesso das lutas contra as medidas de austeridade que temos tido nos últimos 4 anos. Mobilizar 500 estudantes num só ato, num total universo de 26 mil estudantes de Coimbra, eu não acho isto um sucesso. E, aliás, o facto que hoje temos aqui uma Assembleia Magra com tão pouca gente, eu acho que mostra um pouco como a vida associativa de maneira reivindicativa está silenciada, está adormecida. Eu acho que isto é, por grande parte, a responsabilidade da própria Associação Académica e da DG, que a tem dirigido os últimos 2 anos. Pedido de esclarecimento. Sim, Jonas. exatamente, queria que esclarecesse isso. A outra questão que queria esclarecer era sobre o facto de porque é que nós temos de esperar até estar lá um outro governo para fazer as nossas reivindicações. Que eu saiba, houve eleições há 3 semanas e já temos um Parlamento com deputados que têm o poder legislativo depois de apresentar propostas no orçamento. Então eu estou-me a perguntar porque é que a gente espera até termos um outro governo, que não sabemos se vai ter legitimidade democrática ou não, mas que pelo menos já temos deputados a quem podemos fazer reivindicações e a quem podemos ter a pressão política para realmente, antes de já existir um orçamento, já serem apresentadas propostas para realmente acabar com os cortes que tivemos tido nos últimos 4 anos. Pedido de esclarecimento, João Pinto Ângelo. Bem, eu gostava de perguntar porque é que temos que esperar por um novo governo para reivindicarmos os nossos direitos. Bem, no momento de maior discussão política desde há imensos anos, como é que os estudantes podem ficar à parte disto? Como é que os estudantes têm que esperar por um novo governo para fazerem valer os seus direitos? Para dizermos que no próximo governo, seja ele qual for, no programa do governo têm que estar implícitos os nossos direitos. Aquilo que nós queremos, temos que sair para a rua para lutarmos por isso. Pedido de esclarecimento, Fernando Teixeira.
O meu pedido de esclarecimento prende-se com o facto de gostar de saber daquilo que tu falavas, das questões ideológicas patentes nos nossos estatutos, nos estatutos da Associação Académica, se alterações que, pese embora sejam significativas, que o regulamento de atribuição de bolsas, que me parecia a mim ser meramente um enorme lapso legal devido à transmissão de dívidas, das dívidas que de serem transmissíveis entre pais e filhos, parecia-me algo... Então qual foi? Pronto, pese embora as alterações que sejam significativas, aquelas que realmente, a par dessas, se vão repercutir na vida dos estudantes, eu pergunto-te se não é também a eliminação das propinas, que segundo os nossos estatutos, nós não nos pautamos por propinas. E, aliás, quando falamos de eliminação das propinas, não falamos de uma eliminação a 5 anos ou de uma eliminação a 10. E nem do faseamento das propinas em 10 prestações. Acaba por ser um bocadinho o mesmo. E a questão da luta do Dia do Estudante. Sim, de facto, a Associação já não saiu à rua com as pessoas que saiu há bastante tempo, culpa das direções gerais, porque sempre houve vontade, pelo menos em Assembleias Magnas, de reivindicar, mas é aqui um bocadinho necessário honestidade, que é aquilo que tu disseste no dia 4 de novembro, não se prendia somente com uma ação de luta em Coimbra, estava relacionado com uma ação de luta nacional frente à Assembleia da República. Opa, e acho que é preciso um bocadinho de honestidade nessa parte. E outro pedido de esclarecimento é se chega aquilo que fez, se não chega já de negociações, se não chega já de falar e de reivindicar pouco, se não chega já a falta de transparência com que essas negociações são feitas, porque elas são feitas, mas para os estudantes não passam. Portanto, é esse o meu pedido de esclarecimento. Obrigado. Pedido de esclarecimento, Patrícia Cachapa. Eu venho só frisar que, obviamente... Pedido de esclarecimento. Sim. Por exemplo, ontem, quando foi feita, acho que entendi bem, uma forma de protesto no cortejo das latas, não foi também, de alguma forma, uma forma de protesto, não é? E porque é que temos que esperar pelo novo governo? É assim, nós temos que lutar. Eu lembro-me que foi aqui uma vez rejeitada uma moção que eu apresentei por termos pouco tempo até... Já não sei se era Orçamento de Estado, o que era. Portanto, agora, para podermos lutar pelos nossos direitos atempadamente, é melhor fazê-lo já e não temos que esperar, porque nós sabemos que os nossos direitos estão em causa e sabemos pelo aquilo que devemos lutar. Obrigada. Direito de resposta, Bruno Matias. Ora bom, é a última vez que venho cá, até para não me repetir muitas vezes. Jonas, só 500 estudantes. Bom, o que é certo é que entre 2010 e 2015 foi a maior mobilização que nós tivemos. E isso me perguntas, bom, Bruno, contentas com 500 estudantes? Não me contento. Mas o que é certo é que aquela mobilização, aquela massa humana conseguiu ter efeitos ao nível nacional. E isso faz também uma ponta em resposta ao Fernando quando dizia que temos que ir para Lisboa, tem que ser em Lisboa, porque Lisboa é a capital. Não tem que ser em Lisboa, nem tem que ser... Provámos naquele dia que pode ser em Coimbra, pode ser no Porto, pode ser em Lisboa, pode ser no Algarve, que se formos todos juntos e estivermos todos unidos, temos força. E podemos fazer alterações. Foi o que eu acho que aconteceu com o Dia do Estudante e a alteração ao regulamento de bolsas, que não foi a questão das dívidas contributivas e tributárias. Isso já foi feito no ano de no início de 2014, ainda era o meu colega Ricardo Morgado, Presidente da Direção-Geral. Foi sim uma alteração significativa na forma como se calcula as bolsas, passando de 14 para 16 vezes o IAS, indexando apoios sociais, a forma como se calcula as bolsas. Existindo uma previsão de cerca de mais 4 mil estudantes terem direito à bolsa de estudo. Como digo, é insuficiente, concordo totalmente, mas já foi um bom passo que nós demos.
sendo um protesto em Coimbra. A questão de ser em Lisboa em Coimbra é uma questão um pouco provinciana, que nós às vezes temos a ideia que se for em Lisboa tem impacto, se for em Coimbra não tem. Errado. Provámos no dia 24 de março. Depois, dizer o porquê de esperar. Porque nós não sabemos o que é que nós vamos ter ou deixar de ter daqui a 2 semanas. E como vocês sabem, todos nós sabemos, pode existir o risco, até em última instância, de nem sequer existir um Orçamento de Estado de 2016. E nós precisamos de credibilizar a luta. Credibilizar a luta. Foi o que fizemos no dia 24 de março. Nós não conseguimos ter 500, 600 estudantes na rua, não conseguimos ter o impacto que tivemos na comunicação social, não conseguimos bater o pé e toda a gente neste país, inclusive o Primeiro-Ministro, saber o que é que nós estamos a fazer e impor respeito perante também o movimento associativo, se não tivéssemos credibilizado a nossa posição. Foi o que fizemos. Agora, se nós quisermos ir, vamos agora fazer um protesto contra um governo que não existe, pensando naquilo que possivelmente existirá daqui a 2 semanas, se existir, então nós não estamos a credibilizar, nem estamos a lutar por os interesses dos nossos estudantes. Estamos a fazer uma pressão sobre ninguém. E por isso é que eu vou-te repetir para terminar. Cá estaremos no dia em que existir um governo aprovado em Assembleia da República e com um programa de governo aprovado em Assembleia da República, marcaremos imediato uma Assembleia Magna para percebermos de que forma, com ações de protesto, posso já garantir que vamos ter ações de protesto fortes, sozinhos ou acompanhados, nós nunca andamos a reboque nem a lado de ninguém, como sabemos, para defender os estudantes. Agora, descredibilizar a nossa forma de luta que tivemos ao longo destes últimos 2 anos não me parece razoável. E também não me parece razoável que nós agora nos esqueçamos dos combates que tivemos durante este ano e da forma como os conseguimos ganhar. Com o Governo e com estas estruturas todas por aí fora. E devo dizer-vos também, sinto muito orgulhoso, por ao longo deste mandato, que terminará daqui a 3 meses, conseguirmos ter algumas mudanças importantes, não só ao nível do regulamento de bolsas, como também na posição que a Associação Académica tem no movimento associativo e na pressão perante o Governo para defender os interesses dos estudantes. Isso é que é importante, quer seja em 2015, quer seja em 2016. Vamos esperar é que esse Governo exista. Muito obrigado. Não havendo mais pedidos de esclarecimento e mais intervenções, vamos então à votação da moção. Vamos ver a moção e depois proceder à votação. Moção proposta por João Pinto Ângelo. Os estudantes reunidos em Assembleia Magna, aos 26 dias do mês de outubro de 2015, deliberam que a Associação Académica de Coimbra promova o esclarecimento e a mobilização dos estudantes de Coimbra para a luta em defesa de um Orçamento de Estado 2016 que significa o reforço do financiamento do ensino superior e da associação social escolar, construindo uma grande ação reivindicativa durante o período de discussão do Orçamento de Estado 2016 que envolva de forma massificada os estudantes de Coimbra e a sua academia. A Associação Académica de Coimbra desenvolverá também esforços e contactos para que outras associações de estudantes do país se juntem a esta grande ação. Juntamente a esta ação, se façam esforços para avançar com um documento conjunto das associações de estudantes nacionais que reúne as reivindicações dos estudantes para conseguirmos mais financiamento para o ensino superior no próximo Orçamento de Estado. Reprovado com 33 votos. Abstenções 8, votos a favor 17. Não havendo então mais intervenções nem mais moções, damos por terminada a Assembleia Magna. Direção-Geral pedia à Direção-Geral para não se ir embora. A TVAC esteve na Cantina dos Grelhados, onde dentro de há breves instantes acabou mais uma Assembleia Magna. Esta com vista à votação e aprovação da proposta de Regulamento Eleitoral 2015.
O regulamento foi aprovado. Vamos agora rever algumas das alterações que ficaram definidas nesta reunião. Algumas delas prendem-se com o artigo 37 e 49, que dizem respeito à rejeição de candidaturas, sendo que os artigos ficaram alterados em que se diz que serão rejeitadas todas as listas candidatas que não cumpram com os requisitos de candidatura, em alteração àquilo que já estava descrito, em que apenas era dito que seriam rejeitadas todas as listas candidatas que se considerassem inelegíveis. Temos ainda uma alteração ao artigo 81, que diz respeito à propaganda eleitoral, ao ponto 2, em que é alterado o limite orçamental para as candidaturas à Associação Académica de Coimbra, um valor que passa de 2.500 euros para 1.500 euros. A este artigo é ainda alterado um ponto 3º, acrescentado, em que é dito que é obrigatória a existência de campanha eleitoral por parte de todas as listas que submetam candidatura. Este foi então um breve resumo da Assembleia Magna desta noite. Voltamos na próxima, que será em novembro. Catarina Coutinho, TVAC.